criatividade para coreografar. Hoje eu vou contar para vocês como eu saí de não sei coreografar para tenho um espetáculo completo coreografado todinho por mim. Vem que hoje eu vou te contar como é que funciona a tal da criatividade para mim. Olá, eu sou a Melise Matos, eu sou estudante e pesquisadora de danças indianas há 9 anos e eu já estive na Índia 2 vezes só para estudar dança e hoje eu vou contar para vocês como eu faço, como que funciona o meu processo de ter criatividade, inspiração para coreografar. Eu sei, no último vídeo eu falei que eu ia hoje contar como é que funcionam os casamentos indianos, mas bora voltar para o assunto que é dança? Então, vamos deixar esse assunto de casamento e cultura um pouquinho para depois e vamos voltar para o nosso foco aqui, que é a dança. Afinal de contas, estamos falando de dança, né? Vou contar um pouquinho de como eu comecei para gente entender da onde que vem alguns conceitos e como que eu cheguei aqui hoje. Eu comecei a dançar pela dança do ventre, direto na dança do ventre, lá em 2006. De lá pra cá foi muita aula, muito workshop, muita pesquisa, muito show, muito estudo para eu chegar onde eu tô aqui hoje. Eu comecei a ensinar dança em 2013. Acho que foi 2013, vocês já sabem, né? Minha memória não é lá das melhores. Se eu não me engano, foi 2013. E eu me deparei com uma realidade bem difícil. Eu tinha muita, mas muita dificuldade de coreografar. Eu costumava dizer para o Cauê que eu não era coreógrafa, que eu não me via como coreógrafa e que eu não tinha criatividade para isso. Eu era boa em executar coreografias, eu até era boa, relativamente boa na época, em ensinar passos, ensinar movimentos, mas coreografar era algo que eu não conseguia. E eu realmente acreditava que essa questão da criatividade era algo intrínseco, fixo de cada um. Ou você é criativo ou você não é criativo. Eu sei, hoje falando isso parece uma bobagem, né? Mas na época eu realmente acreditava que criatividade era algo que nascia com a gente. Bom, calhou que eu dancei muito, que eu estudei muito, que eu fui viajar, enfim. Nesse processo de dar aula, de ter as minhas alunas, eu me vi obrigada a coreografar, porque as minhas alunas queriam participar de eventos e elas precisavam que eu as coreografasse. Então eu fui fazendo do jeito que dava, fui fazendo do jeito que eu conseguia, muita dificuldade, mas eu fui indo. Até que o Bollywood entrou na minha vida. E eu fiz a minha primeira coreografia de Bollywood, que foi a Duntana, que se tu não conhece essa coreografia, aguarda que no fim desse vídeo aqui vai ter um link direto para você assistir uma das versões da Duntana que todo mundo ama e eu tenho um carinho enorme por essa coreografia, ela realmente é muito bonitinha. E essa coreografia, a Duntana, ela foi muito, mas muito premiada em diversos eventos que a gente participou. Então ela foi uma coreografia muito elogiada, muito premiada, inclusive ganhando prêmios de melhor coreografia de alguns grandes festivais lá do Rio Grande do Sul, justamente pela criatividade. Olha que curioso, eu saí da pessoa que não conseguia coreografar, que se sentia incapaz e nada criativa, para alguém que estava sendo premiada pela criatividade. E foi com a Duntana que eu me dei conta de que, de repente, eu tinha me tornado uma pessoa criativa. Eu tinha me tornado uma coreógrafa. E aí ali eu me dei conta. Opa! Então essa habilidade, essa criatividade, ela é treinável. Ela não é fixa. Então eu posso não ter isso inerente à minha pessoa, de ser uma pessoa criativa, mas eu treinei a minha criatividade e me transformei numa pessoa criativa. Então, opa, vamos analisar como é que isso aconteceu. Bom, olhando para trás e tentando analisar como que tudo isso aconteceu, como que eu cheguei aqui, eu me dei conta de que eu tinha usado de algumas coisas para treinar e desenvolver a minha criatividade. Então, eu usei de alguns artifícios, na época não, foi inconsciente, foi natural,
Mas eu me dei conta de que essas coisas treinaram a minha criatividade. O fato é que eu consumia muito conteúdo artístico, muito mesmo. Então eu assistia muitos vídeos de dança, eu assistia filme, eu pesquisava sobre cultura, letra da música, que é poesia, eu admirava arquitetura, paisagens dos lugares, presencialmente, quando eu fui para a Índia, ou pelo Google, ou por fotos, né? Então eu ficava admirando essa infinidade de coisas sobre aquilo que me chamava atenção e depois eu ia coreografar. No início eu esperava vir inspiração, sabe aquela coisa? Ai, hoje eu tô inspirada para coreografar. Mas às vezes essa inspiração não vinha, demorava demais. E aí chegou num ponto que eu precisava produzir, eu precisava criar coreografia e eu não podia ficar esperando uma inspiração divina, né, baixar para eu poder coreografar. Eu precisava transformar isso num processo um pouco mais dinâmico, que eu pudesse controlar minimamente. Então, nesse processo de tentar aumentar minha produção de coreografias, de tentar, né, desenvolver essas coreografias que eu precisava, às vezes tinha inspiração, às vezes não, às vezes fluía muito bem, às vezes não saía nada. E hoje, analisando, o que eu me dei conta para gravar esse vídeo aqui para vocês é de que a nossa criatividade ela funciona como um músculo. Ou seja, a gente precisa três coisas: alimentar ela, exercitar ela e descansar para que ela consiga se desenvolver. Então a gente precisa da matéria-prima para essa criatividade poder, né, se desenvolver. Então, enfim, consumir diversas formas de coisas que podem nos inspirar. 2, exercitar. Estou inspirado, não estou inspirado? Vai coreografar. Exercita a tua criatividade. Vai começar sendo uma porcaria. Tudo bem, não tem problema, faz parte do exercício. A gente nunca começa algo sendo muito bom naquilo. Então a gente começa exercitando. Vai lá, que nem a gente vai na academia, né? Para fortalecer o músculo, a gente exercita a nossa criatividade fazendo. E depois a gente descansa, porque se a gente ficar muito em cima também, demais, a gente fica exausto. E aí quando a gente está exausto, realmente nada vai acontecer. Então a gente descansa e nesse descanso a gente vai sentir que daqui a pouco volta com muito mais energia para criar muito mais. Bom, então a resposta é que não existe uma mágica para a gente se inspirar, não existe algo que vai simplesmente tirar a gente daquela posição de não tenho prática de fazer isso para de repente sair coreografando maravilhosamente bem do nada. Isso não acontece, tá? Então a gente precisa exercitar e ir melhorando a nossa capacidade de usar a criatividade, de usar todos os nossos conhecimentos em prol daquele trabalho ali que a gente quer desenvolver. Eu vou dar aqui algumas dicas de coisas que alimentam a minha criatividade, das formas como eu alimento a minha criatividade. Primeira delas, ler livros de histórias variados, das mais diversos tipos, contos, historinhas mesmo, às vezes até historinhas infantis. Assistir vídeos criativos, inclusive alguns que não tem nada a ver com a tua linguagem de arte ou de dança. Então, assistir vídeos criativos de diversas vertentes de arte, não só da tua arte em si. Assistir espetáculos de dança, de teatro, de diversas áreas também. Sai da tua bolha, sai da tua linguagem única. Vai alimentar com outros nutrientes a tua criatividade. Estudar geografia e história, em especial se tu trabalha com danças étnicas. É muito interessante a gente entender as relações da história com a música, períodos em que certa música foi criada, que certa dança surgiu. Isso alimenta, sabe, a nossa imaginação. A gente vai tentando imaginar como que era naquele período em que aquela dança ou que aquela música surgiu. Então isso vai instigando também a nossa criatividade. Ouvir e entender muito bem da música. Então, que letra tem essa música? Qual é os ritmos que tem nessa música? As melodias? Como é que é o flow dessa música? O que foi usado para estruturar essa música?
momentos dessa música, como que ela foi composta, como que ela foi criada, em que momento da história essa música apareceu. Isso vai ser muito interessante porque isso vai dando subsídio também para quando a gente quiser gerar uma certa emoção ou né, um certo impacto no nosso público, eu mais ou menos já sei, esse tipo de música com esse tipo de instrumento gera tal sensação, gera tal emoção. Isso vai facilitando o nosso processo. Apreciar paisagem, arquitetura, outras formas visuais de arte também. Então isso é muito interessante. O nosso cérebro ele é incrível e ele faz conexões que a gente muitas vezes não sabe explicar. Mas esses outros tipos de artes, de natureza, de paisagem, em alguma hora, de alguma forma, ele volta dentro do teu processo criativo. E acho bem importante salientar que a gente tem que sair da nossa bolha. A gente tem que sair. Sei que a gente gosta muito de se aprofundar naquele único assunto, daquela dança que a gente ama de paixão e a gente quer saber mais e mais e mais sobre aquela dança. Mas é muito importante a gente tanto assistir, consumir, quanto experienciar outras linguagens. Porque isso vai deixar a gente com um repertório de movimento muito maior. Então, se eu tenho um repertório maior, mais movimentos, com mais inspirações, a minha dança também vai ser muito mais criativa. Não vamos ficar no óbvio. Se tu tá trabalhando com Bollywood, não fica só assistindo Bollywood, não fica só assistindo dança Bollywood, não fica só ouvindo música de Bollywood. Sai da bolha, sabe? Vai assistir um pouco de filme chinês, vai assistir um pouco de dança japonesa, vai se inspirar em outras coisas. Não quer dizer nem que você vai trazer ou que vai fusionar isso com a tua dança, ou que vai pegar de fato algum movimento dessas outras danças, mas isso pode te inspirar num movimento de grupo, numa ideia de leveza ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, sair um pouco da nossa bolha faz com que a gente amplie nosso olhar e consiga trazer elementos que não são comuns. E aí sim a gente começa a fazer trabalhos mais criativos. Curtiu esse vídeo? Então te inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios do Falando de Dança. E aproveita para alimentar a tua criatividade, que a gente tem muito vídeo artístico aqui para você alimentar aí a sua criatividade de diversas formas. E se tu gostou do assunto e quer te aprofundar, te liga que a gente está nos últimos dias de inscrições abertas para nossa formação de professores de Bollywood, onde a gente aprofunda esse e muitos outros assuntos relacionados à arte do Bollywood. Quer saber mais? Pega aqui o link que tem na descrição, vai lá para o site que tem todas as informações. Tchau, tchau!